MS em Dia Preview, informação até você. Estou aqui com o advogado João Paulo Lacerda, que já veio no MS em Dia Preview, mas vem hoje de uma forma diferente. Ele vem como advogado publicista, que ele já era, mas hoje é membro da OAB, dessa importante comissão que foi criada. E essa atuação do direito, ela tem fundamental relevância, inclusive tem tudo a ver com a montagem das controladorias, que é uma bandeira que ele levanta, uma bandeira um tanto repetitiva, mas que vai ficar repetitiva até a gestão pública, em prefeituras, e no Estado, e na União, também valorizar isso um pouco mais. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E para quem está aí do outro lado assistindo a gente, o que é a advocacia publicista? Quando nós iniciamos esse trabalho de implantação da advocacia publicista aqui no estado de Mato Grosso do Sul, muitas pessoas fizeram a mesma pergunta que você está fazendo agora. Advogado publicista... O direito tem tantas áreas, exatamente, mais uma área. Exatamente. E o advogado publicista é aquele advogado especialista em direito público que atua dando assessorias e consultoria aos órgãos públicos, sejam prefeituras, sejam câmaras, sejam órgãos estaduais. Esse é o advogado publicista. Aonde tem vital importância essa insistência para que haja legalidade, porque tem sido no nosso Brasil um grande foco de ilegalidade, e às vezes é a ilegalidade que vem agregada com a corrupção, ou às vezes a ilegalidade por insuficiência da própria administração, que tem dificuldade para aprender, ou é uma nova administração, ou não tem equipe formada, ou não tem um órgão, como deveria ter, que é o caso da Controladoria, que ajuda nessa situação do orçamento, da distribuição, do funcionamento? Isso. O advogado publicista, ele não visa substituir o trabalho da Procuradoria Municipal. Não concorre? Não concorre. Nós temos a maioria dos municípios já possuem as suas procuradorias municipais, que não se confunde com controladoria municipal. Procuradoria é outra coisa, né? Nós temos lá um advogado que cuida das questões legais da administração também, né? Então, o que acontece? O nosso trabalho como advogado publicista não visa interferir no trabalho da Procuradoria. O nosso trabalho da Controladoria. Isso. O nosso trabalho, ele é um trabalho especializado. O advogado publicista que atua no âmbito da Controladoria, ele visa prestar uma consultoria especializada, primeiro, na montagem da Controladoria. Segundo, visando dar assessoramento técnico e consultoria ao controlador geral e aos demais membros da controladoria para que eles possam exercer a sua função dentro da controladoria municipal. Então, o nosso trabalho não se resume a apenas ajudar o município a implantar a controladoria municipal, mas depois disso ainda prestar consultoria especializada, fazendo com que essa controladoria desenvolva seus trabalhos de acordo com o que está previsto na Constituição Federal. Agora, no momento do Brasil, onde a gestão pública, especialmente em prefeituras e ainda prefeituras do interior, encontra extrema dificuldade para achar receitas extraordinárias. A receita ordinária, ela vem até com uma certa irregularidade, até porque a arrecadação também oscila muito. E as despesas, elas crescem de forma galopante, inclusive previdenciárias e tudo, né? E aí os municípios eles ficam sem autonomia para investimento. Por que tantas cidades do Mato Grosso do Sul, vamos falar só do Mato Grosso do Sul, montam a controladoria, até estipulam um controlador, mas fazem isso por enfeite? Você falou bem, e eu escrevi um artigo que trata exatamente disso. Eu estive visitando uma cidade do interior, uma cidade de porte médio. E o controlador disse, olha, nós estamos aqui... Eu adivinhei que era porte médio, porque quando fala porte, assim, quer dizer, se fosse cidade grande, você ia falar cidade grande, se fosse pequena, você ia falar um pequeno município. Quando você for uma cidade de porte, ia ser médio. Isso. Então, o que acontece? É de lá o quê? Uns 50 mil habitantes para cima? Isso. O que acontece? O controlador geral me disse, olha, nós estamos aqui ao final de cada mês juntando as moedas para fazer o pagamento de pessoal. Ou seja, para pagar a folha de pagamento, precisa estar juntando moeda. Aí passa quebrado os 4 anos e só reativo, só juntando moeda e pagando e não sabe o que está acontecendo. Ou seja, a prefeitura está apenas uma pagadora de folha de pagamento, o que é um absurdo.
Então o que acontece? E aí o prefeito reclama, olha, o FPM, as receitas advindas do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que vem da União, caindo. A receita do ICMS, do Estado, também caindo. Aí você vai lá e você vê as receitas próprias desse município. Sim. Você vê que não está cobrando as receitas próprias. Se quer uma organização quanto à cobrança da IPTU, não há uma organização em relação à cobrança do ISS. Ou abatimento administrativo. Não dá, não há sequer um parcelamento para que incentive o contribuinte a fazer o pagamento. Não há um acompanhamento em relação ao ITBI. O prefeito fica reclamando apenas que as receitas advindas da União e do Estado estão diminuindo, mas não está cuidando adequadamente das suas receitas próprias. E mais, não, às vezes, e por isso que eu digo que a controladoria tem um papel fundamental nisso, também não atua na redução da máquina. Enxugar a máquina. Você vai num município desse, em que o prefeito está dizendo que só está fazendo para pagar a folha de pagamento, você vai lá, os gastos com o pessoal estão elevadíssimos. Você vai lá, os gastos com o custeio da máquina pública são elevadíssimos. Custeio que eu falo, combustível, por exemplo, né? Combustível, contas rotineiras da administração, que poderiam ser cortadas, ou seja, despesas de custeio, estão elevadíssimos. Então, o que acontece? Aí, um paralelo. A controladoria poderia aí atuar tanto no incentivo e recomendando que o prefeito, que o gestor público municipal, trabalhasse na otimização da arrecadação das receitas próprias. E, por outro lado, na redução do custeio da máquina pública. Por exemplo, os gastos considerados supérfluos. Alguns gastos na administração são considerados supérfluos. Olha, o coquetel que está fazendo lá, vamos diminuir isso. As diárias, vamos diminuir isso. E atuar fortemente na folha de pagamento. Se você fizer seja um município pequeno ou seja um município grande, se você fizer uma auditoria verdadeira na folha de pagamento, você vai encontrar lá irregularidades de pagamentos. Retirando essas irregularidades, a folha diminuiria. Gratificações, né? Tem muitas gratificações que poderiam diminuir. Então, eu penso que não basta o gestor público reclamar. Ele tem que implantar no seu município uma controladoria eficiente para que a controladoria possa trabalhar nisso. Olha, ou seja, elevando as receitas próprias e trabalhando para a diminuição das despesas ao mesmo tempo. Doutor, como a gente está falando de exemplos, existe uma cidade que ela fica perto de Campo Grande, a uns 60 e poucos quilômetros, eu não vou falar o nome da cidade, é uma cidade com uma vocação produtiva enorme, com muitos assentamentos, poderia ser uma potência na agricultura familiar, que fica perto de outra cidade, fica um pouquinho mais longe, a uns 180 quilômetros, que essa outra cidade ela leva muito a sério essa questão da austeridade da máquina pública e cuida bastante da administração desse enxugamento, fez isso muito bem depois de 2013 e também tem cuidado para poder ampliar receitas que vêm de recursos federais, do governo do estado e principalmente melhorar a própria capacidade do tesouro de investir. São cidades muito próximas, mas que têm situações muito distintas. Nessa outra cidade que fica mais perto de Campo Grande, a controladoria até começou a esboçar alguma situação de intervir nas pastas para poder frear a coisa do gasto, tudo, mas envolve muita questão política, por isso que tem que ser um órgão instituído. E é um exemplo que a coisa já meio que degringolou agora e aconteceu aquele milagre da multiplicação do custeio, da multiplicação da folha de pessoal, tudo isso logo depois de uma eleição, que aí quem entra inflado, feliz, cheio de confiança e com credibilidade pública para gastar, e aí acaba acontecendo esse fenômeno que depois a gente acaba tendo que enxugar o que nem tinha que ter engordado, né? E exemplo tem, às vezes perto você tem, às vezes uma situação muito parecida que é só copiar, é fácil fazer esse intercâmbio. O senhor acompanha a rede social do senhor, o senhor foi até Curitiba, no Paraná, e conversou com alguém que tem expertise nacional em controladoria. O que deu para aprender com ele com relação a isso? E por que é tão difícil
aplicar essa técnica, porque a teoria ela está aí, a OAB abraçou para fazer essa comissão publicista, é um assunto em voga, mas que a gente não consegue ver na realidade. Ver prefeitura, eu não estou citando a cidade para não expor, mas fazendo essa barbaridade, essa safadeza, que o cidadão também é conivente. Quando o cidadão ele vai lá e ele resolve deixar o custeio crescer a bel prazer e deixar a folha de pessoal crescer, achando que aquilo é um prêmio porque o cara ganhou a eleição, é errado. É errado, isso custa caro. Isso custa caro à estrutura. Isso não tem nada a ver com a eleição, com A, ou B, ou C da política, se o fulano tem um sorriso bonito ou não. É a estrutura que paga. E a estrutura, ela cobra caro. O que você pôde ver lá em Curitiba? Olha, eu estive em Curitiba com o professor Rodrigo Pironti. Rodrigo Pironti, no Brasil, é excelência em controle interno. Tem várias obras publicadas, palestrante na área, é o que mais, é o de melhor de controladoria que existe. Então eu fui lá, conversei com ele e nós chegamos a uma conclusão. Até para dar uma oxigenada, né? Isso. Porque é um assunto que o senhor briga, está na linha de frente, está brigando. Já venho falando há tanto tempo, né? Há um ano que a gente se conhece e aí isso precisa mudar, né? Mudar uma isso. melhorada. E aí, o que nós concluímos? Nós concluímos o seguinte. Passou o dia inteiro com ele. Fiquei o dia inteiro com ele. O quanto é importante a implantação e implementação das controladorias nos órgãos públicos. Nós estamos tratando disso há mais de um ano, discutindo isso, discutindo controladoria, e a gente vê que pouco avançou. O prefeito vai lá, implanta uma controladoria, eu já disse isso várias vezes e continuo repetindo, implanta uma controladoria só para afirmar e dizer que tem uma controladoria, mas essa controladoria efetivamente não atua preventivamente a otimização dos atos. Ela está lá apenas de enfeite. Na maioria faz abafar, não fala. Isso, na maioria dos municípios nós temos lá a figura do controlador. O prefeito diz, eu tenho um controlador, mas ele não está executando o trabalho como deveria executar. Isso aí, eu acho que é uma grande bobagem que o prefeito faz, porque ele está se auto-enganando. Porque se ele tivesse uma controladoria efetiva, tudo isso que nós acabamos de dizer poderia ser evitado. O prefeito poderia, no final do exercício ou no final do mês, ter dinheiro para investir em asfalto, com recurso próprio. Hoje, na maioria dos municípios que a gente acompanha, o prefeito não tem dinheiro para qualquer tipo de investimento. Doutor, mas o advogado que está lá, no caso, a maioria dos controladores são advogados, poderia ser também um contabilista, né? Para que o prefeito, o que acontece na maioria das vezes, coloca um controlador? É para ter um advogado para, na última hora, falar assim, olha, está acabando o mandato, dá um jeito de eu não ser preso quando acabar esse mandato. O seguinte, é uma falsa ideia dizer, a gente sempre recomenda que o controlador geral, ele seja advogado, contador, administrador, porque são áreas afins. Sim. Dentro de uma administração. Mas nós temos aí contadores, nós temos advogados, nós temos economistas, nós temos administradores que ocupam o cargo de controlador. Mas eu entendo que primeiro tem que haver uma conscientização do prefeito, do gestor público municipal acerca da importância. E eu acho que, na minha opinião, a pessoa que está exercendo lá a função de controlador, seja o contador, seja o advogado, seja o administrador, seja o economista, ele tem que, diariamente, ele tem que informar o prefeito, dizer, prefeito, olha o quanto é importante a gente trabalhar com a controladoria efetiva, olha como é importante a gente implantar uma controladoria para valer. Acho que e aí não é papel da empresa, não é só cortar ou aumentar. Isso tem que ser feito dentro da legalidade. Dentro da legalidade. E é por isso que envolve a figura do advogado. Isso. Então, eu acho que o prefeito tem que se conscientizar. E essa consciência, eu entendo que o controlador que está lá, ele tem um papel fundamental nisso. Não adianta o controlador ficar lá dentro da sala dele, no ar-condicionado e não ver a realidade. Ele tem que ver a realidade, tem que falar, prefeito, vamos trabalhar visando otimizar a administração. E essa otimização é feita através de uma controladoria efetiva. O governo do estado, que fez uma fusão de pastas nesse ano, está tentando mostrar uma austeridade para controle de gasto,
e até ampliou a receita, né, aumentando o imposto em 2015, ele tem a controladoria, né, do executivo. No entanto, essa controladoria criada agora, recentemente, em maio, ela não aparece quase nada, quase nenhuma notícia. Isso acho que deveria ser um dever do poder público, divulgar mais ações, ainda mais se estiver fazendo alguma coisa boa. Alguma coisa deve estar fazendo, porque deve estar batendo ponto, deve estar gastando luz lá no Parque dos Poderes, lá nas setas, né? Tem um biombo lá da controladoria. Por que esse assunto não é tão divulgado? Não ganha vazão, não ganha a importância que é devida? Eu acho que um órgão tão importante como a controladoria, igual você falou, deveria estar no protagonismo. Ele deve ser um órgão protagonista dentro de uma administração. Seja de uma administração municipal, seja de uma administração estadual. Mas, infelizmente, o que tem acontecido com a grande maioria dos gestores é implantado a controladoria para dizer que no seu município, para dizer que no seu estado possui o órgão de controle, mas efetivamente esse órgão não tem cumprido com o seu papel constitucional, o que é lamentável. De forma completa. De forma completa, o que é lamentável. Eu acho que a controladoria deveria ganhar um espaço importante dentro da administração. A controladoria deve ter uma sede própria, a controladoria deve ter o seu pessoal próprio, para atuar como deve atuar. Então, não tem se dado essa importância para esse órgão de tamanha importância. Perfeito. Aqui na Prefeitura de Campo Grande, a controladoria está ligada à ouvidoria e à própria transparência do município. E aí, quando alguém olha de fora e fala, puxa, 3 órgãos num só, e quanta gente que deve envolver isso? É tão difícil, é tão caro, envolve tanta gente a implantação na controladoria. Numa cidade do interior, por exemplo, com quantas pessoas você consegue montar a estrutura de um órgão assim? Olha, numa cidade do interior, nós podemos montar da seguinte forma. Nós podemos ter a figura do controlador geral. Esse controlador geral, ele pode exercer um cargo em comissão equivalente a secretário municipal. Ele tem que ter a mesma autonomia de um secretário municipal. Porque vai intervir no trabalho de secretário? Do secretário municipal. Então, tem que ter essa autonomia. Nós temos a figura do controlador geral. Aí você pode até me perguntar, mas esse controlador geral, ele não deveria ocupar um cargo efetivo? Aí eu respondo, ele não precisa necessariamente exercer um cargo de provimento efetivo, porque é o seguinte, porque está previsto na própria Constituição Federal que o controlador, ele responde solidariamente com o gestor. Então, esse é o ponto X, porque se ele se omitir em agir em algumas situações, ele vai responder solidariamente. E quer dizer, mesmo ele exercendo um cargo em comissão, ele não vai querer fechar os olhos diante de determinadas coisas. Ele vai querer agir e tem esse poder de agir. Então, nós temos lá a figura do controlador geral, nós temos a pessoa que vai cuidar da ouvidoria municipal, que vai atender às reclamações, às sugestões, o pedido de informação. Até porque nisso pode recolher uma denúncia. E isso, uma denúncia. Alguém quer fazer uma denúncia, nós temos que ter uma ouvidoria ativa. Ou seja pelo próprio site, ou seja pessoalmente. Nós temos que ter isso. Nós temos que ter a transparência. Muitos municípios ainda não têm uma transparência efetiva. Nós temos a lei de acesso à informação, ela já está aí completando 6 anos, na verdade, e muitos municípios ainda tirando nota 0 em transparência, o que é um absurdo. E nós temos também a auditoria, que vai fazer o trabalho de auditar os contratos, de auditar as contas do município. Então, se você tem um município pequeno, isso pode ser conduzido, uma boa controladoria, com 5 ou 6 servidores. Não precisa uma estrutura enorme para fazer esse trabalho. Fora isso, existe, no caso dos municípios e do próprio governo do Estado, um órgão importantíssimo, uma corte, que é o Tribunal de Contas, que vai estar aí para julgar qualquer irregularidade e ver se está tudo correto nos exercícios. E muitos municípios, o senhor é advogado, pode confirmar para mim, pelo que eu sei, em cima da hora, quando vai apresentar esse processo, aí resolve buscar uma equipe de profissionais para poder adequar algumas situações e passar na prova. Porém, o ideal é fazer a lição de casa os 4 anos, Ocorre muito isso no mercado? O advogado publicista ficar mais importante no final do ano? O que acontece é o seguinte, eu sempre defendo
que deve haver um controle prévio. Certo? Esse controle, a prevenção, é isso que está batendo. A prevenção, sempre a prevenção. Mas não adianta depois reclamar, como diz, com o leite derramado. Depois, é o que o Brasil está acontecendo. Isso. Se você faz um trabalho prévio e até concomitante à realização dos atos administrativos, muitas ilegalidades poderiam ser cortadas desde o início. E eu defendo que esse trabalho tem de ser feito por quem? Pela Controladoria Municipal. O intercâmbio do município com o Tribunal de Contas, ele deve ser feito também pela Controladoria Municipal, porque não há, eu já disse em outras entrevistas, que não há qualquer hierarquia entre o órgão de controle externo, Tribunal de Contas, e as controladorias municipais. Ambos têm que trabalhar de forma harmoniosa, respeitosa, visando coibir os atos ilegais praticados. E não só coibir os atos ilegais já praticados, sim, como eu disse, mas trabalhar de forma preventiva à efetivação dos atos administrativos. E mudar os procedimentos, né? Porque quando se percebe um procedimento errado, que tem acontecido no nosso país, é a outra administração que criticou tanto a que substitui e acabar repetindo os erros, e aí a corrupção ou aquela falha pública, ela se perpetua. Né? O contador tem que ser um chato nesse ponto, porque ele vai ter que botar um marco zero em algumas situações. É possível fazer o correto? Sim. Na administração pública, mesmo diante de tantos atos que são realizados a todo momento, é possível realizar todos os atos dentro da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência. Não tenho dúvidas nenhuma disso. E como a OAB pode interferir nesse trabalho das controladorias municipais ou até do próprio Estado? Como que ela pode ajudar com essa comissão? Nós temos a questão da Comissão do Advogado Publicista, essa ideia nós trouxemos do Estado de Goiás. E aí, eu lendo agora algumas notícias lá de Goiás, recentemente, a OAB de Goiás, ela está fazendo um trabalho sensacional com a rede de ouvidoria do Estado de Goiás, para fazer com que os municípios, todos os municípios do Estado de Goiás, implantem suas controladorias municipais. E essa é uma ideia que eu estou levando também para a OAB do Estado de Mato Grosso do Sul. Perfeito. Muito obrigado pela tua presença. Passa rápido quando você vem aqui. E eu digo aí para quem está do outro lado que o sucesso ele ocorre naturalmente, mas ele dá trabalho, como a gente pode ver aí, para poder coibir a corrupção e ajustar as prefeituras, o governo do Estado e até o governo federal. Envolve uma vigilância que não pode parar de um dia para o outro, porque a coisa ela volta e volta pior. Um abraço, MS Dia Preview, informação até você.